E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando agora o nosso módulo 2, galera, onde a gente vai estudar infração penal. A gente vai ver uma das principais matérias que sempre cai em concursos públicos quando cai direito penal, que é falar do crime e falar da contravenção penal. Você vai entender agora do que é que se constitui o crime. Por que crime é fato típico, ilícito, culpável? Quais são os elementos que constituem esses substratos do crime? A ilicitude, o fato típico, a culpabilidade e por aí vai. E aí, pessoal, só para compartilhar com vocês, a gente está aqui no terceiro turno de trabalho, pelo menos eu no terceiro turno de trabalho, e a gente está regravando essas aulas porque deu um probleminha e não deu para gravar de primeira. Aí eu disse, poxa, eu vou lá regravar as aulas para os alunos, não sei o quê, só que veja o dia. De manhã eu dei aula normal no Master Concurso, que é um cursinho aqui de Fortaleza. Aí cheguei em casa, quando eu cheguei em casa a porta fechada, a empregada tinha saído correndo porque o pai se acidentou. Só vi meus cachorrinhos querendo sair, eu querendo entrar e eu tava sem chave. Aí tive que almoçar na rua, dei aula à tarde todo dia e vim aqui pro estúdio. Por isso que eu tô horroroso assim, descabelado, com barba pra fazer. Era até pra gente bater uma foto de paletó e tudo, todo chique pra fazer umas propagandas aqui em Fortaleza e não deu pra fazer isso. Mas aí faz parte. E turma, outra coisa que eu queria aproveitar para fazer antes da gente começar mesmo a nossa matéria é mandar um beijo para a Tia Lide. Tia Lide me disse que está assistindo nossas aulas e eu fiquei morto de feliz. Tia Lide, te amo, você é a melhor professora do mundo, seu carisma não existe, você é inigualável. Então vamos lá, e eu tenho certeza que eu estou falando e vários alunos falariam a mesma coisa. Turma, então nossa matéria de hoje é infração penal. E a infração penal é exatamente um gênero que tem duas espécies. Quais são as duas espécies de infração penal? A infração penal tem como espécie os crimes e as contravenções penais. Então as infrações penais têm como espécie os crimes e a contravenção penal ou as contravenções penais. Então infração penal é um gênero com duas espécies. Aí você me pergunta, professor, eu já ouvi falar de delito. O que significa delito? Delito, queridos amigos, é sinônimo de crime. Então você pode dizer que o direito penal, no que diz respeito à infração penal, adotou o sistema binário. Sistema binário porque existem dois tipos de infração penal. Existem os crimes e existem as contravenções penais. E a gente, queridos amigos, nesse módulo, a gente vai destrinchar principalmente o conceito analítico ou estrutural de crime. Professor, o que é isso? Não estou entendendo. Turma, existem vários conceitos de crime que a gente vai ver. Existe o conceito legal, que é o primeiro conceito de crime, existe o conceito material, existe o conceito formal, o conceito analítico ou estrutural. Então veja, a gente vai estudar o conceito mais importante de forma mais aprofundada, que é o conceito analítico ou estrutural. Eu vou chegar lá. Mas antes da gente chegar no conceito analítico ou estrutural de crime, eu queria ver com vocês o conceito legal de crime. E o conceito legal de crime, ele está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E a Lei de Introdução ao Código Penal, ela define o crime e a contravenção penal de acordo com a pena aplicada. De acordo com a pena privativa de liberdade aplicada. Então, para o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, o que diferencia os crimes da contravenção penal é exatamente o tipo de pena privativa de liberdade aplicada. Como assim, professor? Não estou entendendo. Fique tranquilo no que eu vou explicar agora, porque daqui a pouco, no próximo módulo, não é no próximo, mas daqui a uns módulos para frente, a gente vai ver teoria geral da pena, onde eu vou explicar detalhadamente o que eu vou falar agora. É assim. Como existem dois tipos de infração penal, existem também dois tipos de sanção penal. Existem dois tipos de sanção penal. A sanção penal, a punição penal, que é a mais rigorosa, que é a mais enérgica. A sanção penal, ela tem dois tipos. Sanção penal tem as penas e também tem as medidas de segurança. Então existem dois tipos de sanção penal, as penas e as medidas de segurança. Pena tem três tipos. Existe a pena privativa de liberdade, existe a pena restritiva de direito e existe a pena
de multa. Existe a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e existe também a pena de multa. Pena privativa de liberdade, meus queridos amigos, nós temos 3 espécies de pena privativa de liberdade. Nós temos a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples. Então nós temos 3 espécies de pena privativa de liberdade. Nós temos a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples. São as 3 espécies de pena privativa de liberdade. Aí o aluno ansioso diz, professor, qual é a diferença da reclusão e da detenção? Calma, a gente vai ter um módulo só de teoria da pena, onde eu vou fazer quadrinhos estabelecendo toda a diferença de reclusão para detenção, reclusão procedimento ordinário, detenção procedimento sumário, reclusão cabo interceptação telefônica, a gente vai falar tudo isso. Só que por hora, eu preciso que você saiba que só existem 3 espécies de pena privativa de liberdade. A reclusão, que é a mais grave, que é a mais enérgica das penas privativas de liberdade, a detenção e a prisão simples. Perfeito. Sabe o que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal fala? Fala o seguinte, você viu comigo que infração penal é um gênero com 2 espécies. As 2 espécies de infração penal são os crimes e as contravenções penais. Então, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal vai falar o seguinte: o crime é a infração penal punida com reclusão ou detenção. Pode ser só reclusão ou só detenção, ou pode ser um desses 2 cumulada com multa. Pode ter ou não multa. Mas o crime, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele é punido com reclusão ou detenção. E já a contravenção penal, ela é punida com prisão simples. A contravenção penal, ela é punida com prisão simples sozinha, prisão simples e multa, ou então só multa. Então olha o que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal está dizendo pra gente. Está dizendo que a gente diferencia crime de contravenção penal pelo tipo de pena privativa de liberdade aplicada. Porque se a pena privativa de liberdade aplicada for reclusão ou detenção, nós temos o crime. Se a pena privativa de liberdade aplicada for prisão simples, nós temos a contravenção penal. Prisão simples e multa, ou então só prisão simples, é contravenção penal. Agora, se for crime punido com reclusão ou detenção, vai ser então o crime. O crime é punido com reclusão ou detenção e a contravenção penal é punida com prisão simples. Perfeito. Turma, a única diferença, só para você colocar aí numa observação do seu caderno, a única diferença entre prisão simples e detenção, além do fato de prisão simples ser para contravenção penal e detenção ser para crime, a única diferença entre prisão simples e detenção é que essas penas privativas de liberdade, elas são cumpridas em regimes. Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o aberto. O regime fechado, de acordo com 44 do Código Penal, a gente ainda vai ver, aliás, 33 do Código Penal, a gente ainda vai ver isso. De acordo com 33 do Código Penal, o regime fechado é aquele cumprido em estabelecimento de segurança média ou máxima. São os presídios. Esse é regime fechado. Agora, se a pena for cumprida em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento adequado, aí seria o regime semiaberto. E finalmente, se a pena for cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado, aí seria regime aberto. Então veja, as penas privativas de liberdade são cumpridas ou em regime fechado, que é estabelecimento de segurança média ou máxima, ou regime semiaberto, que é colônia agrícola ou industrial ou outro estabelecimento similar, ou no regime aberto, que aí é casa de albergado ou estabelecimento adequado. A única diferença
entre a prisão simples e a detenção, fora o fato de detenção ser para crime e prisão simples ser para contravenção penal, é que a prisão simples, ela não tem regime fechado. A prisão simples só tem regime semiaberto e aberto. Então, se eu estou cumprindo pena de prisão simples e estou no regime semiaberto, não tem como eu regredir para o fechado. Ainda que eu fuja do presídio. Fugir do presídio é uma falta grave. Ainda que eu brigue, sabe o goleiro Bruno, que acabou de ser condenado, aliás, aumentou inclusive a pena dele, o Tribunal de Justiça? Pois é, o goleiro Bruno, ele estava trabalhando na lavanderia e brigou com um amigo. Ele brigou comigo e perdeu o direito dos dias remidos, a gente vai ver o que é isso, e também perdeu o direito de trabalhar na lavanderia, porque ele cometeu falta grave. E a falta grave enseja a regressão de regime. O goleiro Bruno está cumprindo pena em regime de reclusão. Como é regime de reclusão, tem as 3 espécies de pena privativa, as 3 espécies de regime. Agora, se o goleiro Bruno tivesse cumprindo pena de prisão simples por ter cometido uma contravenção penal, ele nem no presídio estaria. Ele estaria cumprindo pena em regime em colônia agrícola ou industrial e não poderia regredir de regime. Por quê? Porque prisão simples não tem regime fechado. Prisão simples só tem regime semiaberto e aberto. Então, se eu estou no regime aberto e cometo uma falta grave, eu posso regredir para o semiaberto. Só que se eu estou cumprindo pena por prisão simples e estou no regime semiaberto, não tem como eu regredir para o fechado. Já a detenção e a reclusão têm os 3 regimes. Enquanto a prisão simples só tem regime aberto e semiaberto, a reclusão e a detenção tem tanto o regime aberto, semiaberto e o fechado. Então essa é a única diferença da prisão simples para a detenção. A prisão simples ela não tem regime fechado e a detenção tem regime fechado. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu o primeiro conceito de crime, que é o conceito legal de crime ou contravenção penal. De que crime é punido com reclusão ou detenção e a contravenção penal é punida com prisão simples e multa. Aí você me pergunta, professor, tudo no direito tem exceção. E a exceção é que cai em prova, professor. Não tem exceção nisso? Para não te deixar triste, tem uma exceção. Tem um crime que ele não é punido nem com reclusão, nem detenção e é sim considerado crime. E é considerado crime porque o nosso excelso pretório, o STF, diz que é crime. E qual é esse crime? É o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele traz o conceito, ele traz o crime para aquele que porta, guarda, traz consigo, armazena drogas para consumo pessoal. Veja bem, drogas para consumo pessoal é para consumo da pessoa. Se envolver terceiro, se envolver pessoa de seu relacionamento, então você está fumando droga com seus amigos, já não é 28. O 28 é você que porta, que guarda, que traz consigo, que armazena drogas para consumo seu, estritamente pessoal. E no 28 também tem o crime, no parágrafo 1º, daquela pessoa que planta uma maconhazinha para consumo pessoal. Aquela pessoa que tem um jardim de maconha em casa, que semeia, que colhe, que rega droga para consumo pessoal. Então tem uma maconhazinha em casa, artigo 28. Se você olhar o preceito secundário desse crime de porte de droga para consumo pessoal, e o preceito secundário você sabe o que é, que eu já falei, são as penas. As penas desse crime não tem pena nem de reclusão nem de detenção. Se você for para o artigo 28, diz assim, olha, aquele condenado por ter portado droga para consumo pessoal vai ter como pena advertência sobre os efeitos da droga, vai ter como pena prestação de serviço à comunidade, e comparecimento pessoal e obrigatório a curso para falar sobre os efeitos da droga. Então veja
que esses são os 3 tipos de pena para aquele que é condenado por portar droga para consumo pessoal. Advertência sobre os efeitos da droga. Meu filho, fumar maconha, deixa você esquecer. Aí o cara, hein? Faz com que você esqueça. Advertência sobre os efeitos da droga. Prestação de serviço à comunidade, o cara ser condenado a dar aulas gratuitamente, a limpar a cidade, a limpar os muros gratuitamente, ou comparecimento pessoal e obrigatório a curso para falar sobre efeitos da droga. Aí você diz, professor, olha, tem 2 dessas 3 penas, tem 2 delas que o cara tem que fazer alguma coisa, que é a prestação de serviço à comunidade e comparecer pessoalmente a curso para falar sobre os efeitos da droga. E se o cara foi condenado a prestar serviço à comunidade e não foi? Ou então se o cara foi condenado a comparecer a curso para falar sobre efeitos da droga e não compareceu. Nesse caso, o juiz pode botar pena privativa de liberdade ao indivíduo? Não pode. A lei, o próprio artigo 28 diz que em caso de descumprimento dessas 2 obrigações, o juiz vai poder fazer 2 coisas. Primeiro, vai aplicar a admoestação verbal. O que é a admoestação verbal? É o carão. Menino feio, eu te mandei cumprir serviço à comunidade e você não cumpriu. É o carão. E se ainda assim o carão não resolver, a admoestação verbal não resolver, aí o juiz vai aplicar a multa. Então veja que não se prende o usuário de drogas. Não se prende o usuário de drogas. Aquele que porta, que consome drogas para consumo pessoal. Se prende se ele for também traficante, mas eu estou dizendo assim, se o cara está enquadrado só no 28, seja no caput, seja no parágrafo 1º, não se prende. E veja, eu falei para vocês que de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, vai ser crime se é punido com reclusão ou detenção. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele não traz nem reclusão e nem detenção. E para o Supremo, ele é crime. O artigo 28 é crime. Até tem gente que diz assim, a nova Lei de Drogas não descriminalizou o porte de droga para consumo pessoal. A nova Lei de Drogas despenalizou o porte de drogas para consumo pessoal. O que é que a pessoa que fala isso quer dizer? Que está até no acórdão do Supremo. A Lei de Drogas antiga, ela punia com pena privativa de liberdade aquele que portava droga para consumo pessoal. Então tinha um artigo específico com pena privativa de liberdade para aquele que portava droga para consumo pessoal. E para aquele que colhia, que plantava droga para consumo pessoal, não tinha artigo para ele. Aí ele ia para o mesmo artigo do traficante. Olha que absurdo. O cara que tem uma maconhazinha em casa ia ser punido no mesmo artigo do que o traficante. Aí beleza. Aí a nova Lei de Drogas veio e retirou a pena privativa de liberdade daquele que porta droga para consumo pessoal e trouxe a conduta daquele que planta, que semeia, que colhe drogas para consumo pessoal. As duas foram para o artigo 28. Aí o Supremo, quando ele decidiu, ele disse assim, a nova Lei de Drogas, ela não descriminalizou a conduta de porte de droga para consumo pessoal. Continua sendo crime. Quem foi condenado continua sendo portador de maus antecedentes e se cometer outro crime, continua reincidente. A gente vai estudar isso. Se você tiver qualquer condenação criminal com trânsito em julgado, você vai ser maus antecedentes para o resto da sua vida. Então, a pessoa que foi condenada pelo porte de drogas na lei passada, ela continua sendo portadora de maus antecedentes até hoje. Ou seja, a nova Lei de Drogas não trouxe a abolição crimes dessa conduta. O que o Supremo disse é que a nova Lei de Drogas despenalizou. Quando o Supremo disse despenalizou, o que ele quis dizer na realidade foi que a nova Lei de Drogas ela retirou qualquer tipo de pena privativa de liberdade. Mas continua tendo penas para o crime de drogas, de porte de drogas para consumo pessoal. Que, como a gente viu, as penas são advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento pessoal e obrigatório a curso para falar sobre os efeitos da droga. Então, beleza. Professor, entendi o conceito legal de crime. Fico muito feliz com isso. Turma, muito embora eu agora vá falar de vários conceitos de crime, eu queria que vocês soubessem que, na realidade,
trata-se de uma escolha do legislador dizer o que é crime, dizer o que é uma contravenção penal. A gente estudou o princípio da intervenção mínima, e eu disse para vocês que o princípio da intervenção mínima significa dizer que o direito penal só deve incidir nos bens jurídicos para proteger os bens jurídicos mais importantes à paz social. Então, a Constituição traz um monte de bens jurídicos. O legislador olha e vê quais são as condutas que mais agridem a paz social. São essas condutas que mais agridem a paz social que deve o direito penal incidir. E o direito, para evitar esse tipo de conduta e para reprimir o tipo de conduta que agride muito a paz social, ele tem dois tipos de mecanismos. Ele tem os crimes e as contravenções penais. Então veja, dentre os vários bens jurídicos que existem, o legislador ele seleciona os mais importantes à paz social. E diz, olha, os mais importantes à paz social vai incidir a infração penal, vai incidir o direito penal. E o direito penal, como mecanismo de prevenção dessas condutas e de repressão a essas condutas, tem a infração penal. Ou seja, ela vai trazer aquelas condutas que agridem a paz social ou como crime ou como contravenção penal. Dessas condutas, o legislador vê quais são as mais graves, como homicídio, como roubo, como furto. As mais graves, o legislador traz como crime. E as menos graves, o legislador traz como contravenção penal. Então o legislador, dos bens jurídicos que o direito penal protege, ele elenca os mais importantes, as condutas que mais agridem. As condutas que mais agridem os bens jurídicos relevantes para a paz social, ele tipifica como crime. E se essa conduta agride, mas não agride tanto, ele tipifica como contravenção penal. Como, por exemplo, vias de fato. Uma coisa é eu dar uma voadora em alguém. E outra coisa é eu dar um empurrão. Se eu der uma voadora, se eu der um soco em alguém, isso é o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, ele agride mais a paz social, e por isso é crime, do que um empurrão. E um empurrão é uma via de fato, e vias de fato é contravenção penal. Assim como o jogo do bicho. O jogo do bicho é contravenção penal. Então veja, na realidade não existe uma diferença que eu possa dizer na essência do crime da contravenção penal. Todas essas diferenças que a gente vai conversar agora são meras diferenças formais para a gente entender. Diferenças ontológicas, digamos assim, diferenças na essência deles não tem. Tanto é que tem um doutrinador muito famoso chamado Nelson Hungria, que ele fala que a contravenção penal é o crime anão. O que é que Nelson Hungria quer dizer quando ele diz que contravenção penal é o crime anão? Significa dizer que a contravenção penal ela vai tipificar uma conduta humana que não agride a paz social de forma tão incisiva, de uma forma tão grave. Então, perfeito. Dito isso, turma, que não há diferença ontológica na essência de crime e contravenção, por conta do princípio da intervenção mínima, dito toda essa explicação, simplesmente a gente passa para os conceitos legais de crime. Turma, eu vou preferir fazer um resumo da lei de contravenções penais lá no futuro, quando a gente acabar a falar de tudo de crime. Então primeiro eu vou falar de crime e depois a gente vai falar só de contravenção penal. E vai ser assim, 15 minutinhos, 20 minutinhos da nossa aula, eu vou falar das principais aspectos da lei de contravenção penal. Que a lei de contravenção penal, por exemplo, todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. A gente vai ver que contravenção penal não se pune a tentativa, não tem extraterritorialidade. Tudo isso a gente vai falar no final. Por enquanto, então, dita a diferença legal entre crime e contravenção penal, eu vou me deter agora nos crimes. E aí a gente vai ver o conceito material de crime, vai ver o conceito formal de crime, e aí eu passo para o conceito analítico de crime, onde sem dúvida é o conceito mais importante para a gente aprender. Então qual é o conceito material de crime? O conceito material de crime leva em consideração ao bem jurídico que o crime protege. Como assim? O conceito material de crime diz: crime é a conduta humana voluntária que lesa
ou expõe a lesão, expõe a perigo, bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Então, pelo conceito material de crime, o crime é a conduta humana voluntária que lesa ou expõe a perigo, expõe a lesão, bens jurídicos constitucionalmente tutelados, bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Lembrem que o legislador ele tem que apenas ver quais são os bens jurídicos que o Constituinte manda ele proteger. E os bens jurídicos mais importantes, a paz social, ele vai proteger como crime, como tipificando os crimes para evitar aquelas condutas. Então, no conceito material, o crime é a conduta humana voluntária que lesa ou expõe a lesão, expõe a perigo, bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Beleza. Já o conceito formal, diferente do material, o conceito formal leva em consideração só um critério objetivo. Como assim? Enquanto o conceito material diz que crime é a conduta humana voluntária que protege bens jurídicos constitucionalmente tutelados, crime, a conduta humana voluntária, que lesa ou expõe a lesão, bens constitucionalmente tutelados, o conceito formal vai dizer que crime é o que o legislador diz que é crime. Em outras palavras, para o conceito formal, crime é o que o legislador tipifica como tal. Crime, então, é o que o legislador diz que é crime. Só isso. Sem sombra de dúvida, para as provas, os principais conceitos que você vai ter que saber é o conceito legal de crime e o conceito analítico. O conceito formal e o material eu estou trazendo, mas é só para se você quiser, numa questão, para te ajudar a interpretar algum tipo de questão, algum tipo de enunciado. Agora a gente vai entrar no conceito analítico ou estrutural de crime. Esse conceito analítico ou estrutural de crime, ele sem sombra de dúvida é o conceito mais importante. Por quê? Porque o conceito analítico ou estrutural de crime, ele divide o crime em camadas. Como assim, professor? Divide o crime em camadas? Quando você estudou geografia, não sei há quanto tempo, no meu caso faz muito tempo, o professor lá, quando foi estudar a Terra, ele dividiu a Terra em camadas e disse, ó, a camada de cima é o humus, a camada de baixo é o ar, tem o Z, tem o C, que aí eu não lembro mais. E então o professor de geografia divide a Terra em camadas. Para quê? Para você estudar melhor as propriedades de cada camada daquela. Professor, e o que tem a ver com direito penal? Tem a ver que o conceito analítico ou estrutural divide o crime em camadas para você entender o que é que compõe o crime. E prevalece no Brasil, com exceção de São Paulo e dos doutrinadores paulistas, prevalece no Brasil o conceito tripartido de crime. O conceito tripartido de crime. Que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Mas existem alguns doutrinadores paulistas, como Damásio de Jesus, como Fernando Capês, que eles adotam um conceito bipartido de crime. Para esses doutrinadores, crime é só fato típico e ilícito. Você só vai adotar essa posição caso você venha fazer concurso em São Paulo, porque no resto pode ficar tranquilo que crime é fato típico, ilícito e culpável. Professor, mas que frescura é essa? Dizer que é crime, dizer que não é, o que é que significa? Significa, meus queridos amigos, que existe um instituto chamado a imputabilidade. A culpabilidade, como a gente vai falar, ela tem 3 elementos. A imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade, ela tem 3 elementos. A imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Turma, como meu tempo acabou por aqui, eu vou começar a partir daqui na próxima aula. E aí a gente continua a nossa matéria. Tchau, galera. Tudo de bom e bons estudos.